sol fulgurante na serra, uma aurora de luz radiosa, qual exército em linha de guerra. É a Virgem, a Mãe Legionária, é Maria, Rainha do céu, que nos faz ser a luz missionária, para o mundo levar até Deus. Que nos faz ser a luz missionária, para o mundo levar até Deus. Salve Maria! Minha saudação a todos os legionários dos Senatos Nossa Senhora Aparecida. Saudação especial nesse tempo especial. Tempo difícil, mas também cheio de oportunidades. Quem é da Legião pertence a um exército de paz, que está disposto a tanta coisa. Por isso desejo a você, meu irmão, minha irmã, força e coragem. Deus nos mantém fortes na batalha, imitando Maria. Que bom estarmos juntos para esta breve reflexão que vamos fazer sobre a defesa da vida. Defender a vida é um valor inegociável para qualquer ser humano, mas especialmente para nós cristãos. Defender a vida é o grande mandamento do amor de Deus. Leva em consideração esse valor. Se não for para defender a vida, aquela assumida por Jesus, para quê? O projeto de Jesus passa por esse anúncio, defender a vida. É o carisma da minha congregação, defender a vida onde ela estiver ameaçada. Que Deus nos ilumine a todos. O texto que hoje vamos visitar, que eu quero convidar você a visitar comigo, meu irmão, minha irmã, fala de um jeito muito específico sobre a defesa da vida. No conjunto de reflexões que vocês vão fazer nesse tempo, neste seminário de alguns tantos encontros que várias pessoas virão para refletir, terão uma oportunidade de pensar sobre valores, e um deles é esse, a defesa da vida. Que este seminário no Lar de Maria seja de fato um encontro, um despertar, sempre novo e sempre poderoso, para seguirmos Jesus Cristo inspirados por Maria. O texto, queridos, é bem conhecido, está lá no Evangelho segundo Mateus, um evento narrado somente por esse Evangelho e não por Lucas nem por Marcos, menos ainda por João, e que tem muitas interpretações possíveis. Gostaria de propor algumas. Vamos ler primeiro o texto juntos. Diz assim o texto: Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levante-se, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino, a mãe dele e partiu para o Egito. Aí ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território ao redor, de 2 anos para baixo, calculando a idade pelo que tinha averiguado dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento,
é Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, pegue o menino e a mãe dele e volte para a terra de Israel, pois já estão mortos aqueles que procuravam matar o menino. José levantou-se, pegou o menino e a mãe dele e voltou para a terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, como sucessor do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber aviso em sonho, José partiu para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Queridos, esta cena tão conhecida como a fuga para o Egito, um desterro na vida de Jesus, de Maria, de José, representa muitas coisas e nos traz muitas mensagens. Foi pouco descrito, como nós acabamos de ler, o fato, o evento histórico. Pouca descrição nós temos, nem confirmação de que de fato ele se deu como um evento histórico, como nós costumamos entender. Mas a tradição se encarregou de completar com poesias, lendas, narrativas, tudo o que falta aos detalhes do texto que nós acabamos de ler. Logo cedo, nos primeiros séculos e alguns tantos séculos depois, foram se acrescentando muitas tradições sobre o que de fato aconteceu nesse momento, nesse momento imediato, depois do nascimento de Jesus. Dessa viagem da família que nos é tão especial até o Egito. E quando nós visitamos essas tradições, nós encontramos cenas belíssimas, narradas de forma muito bonita, numa parada em que a família fez nessa viagem, indo para o Egito, palmeiras, as árvores, né? Palmeiras se dobravam para saudar o menino, se curvavam para salvar o menino Jesus. Animais vinham em romaria para visitar aquela família que estava na estrada, em viagem. Tem uma tradição antiga também de que os dois ladrões, aqueles crucificados com Jesus, teriam também se encontrado com ele, menino. Tem uma outra que diz que Salomé, aquela da Bíblia, ou uma outra, foi a babá de Jesus e acompanhou José e Maria. Tem uma linda cena que nós vamos ver depois na imagem, mostrando uma parada de José e Maria, e nessa parada todos esses elementos simbólicos teriam acontecido. Muita arte já se fez com esta linda cena da família de Nazaré, viajante, migrante, empurrada pela mobilidade humana, pelas pressões externas. Muito se criou de lenda, de poesia, os anjos que os acompanhavam. Enfim, uma viagem bastante interessante e que nos dá vontade de pensar muitas coisas, né, e meditar e refletir muitas coisas sobre ela. O fato é que essas narrativas também são confirmadas hoje, vamos dizer, ainda presentes na tradição, porque muitas igrejas daquela região, e é uma região importante para o cristianismo, lá estão nossos irmãos coptas, descendentes dessa antiga tradição,
eles têm muitas igrejas lá dedicadas a lugares, né, à memória de lugares em que esta família morou durante o tempo que esteve lá no Egito. Diversas igrejas e templos foram construídas nesse tempo aí, né? Há também uma tradição que dá conta da presença de Tiago, que é descrito como irmão de Jesus, né? Uma tradição que diz ser ele já filho de José, que José já teria esse filho e o trouxe com ele quando se casou com Maria. A tradição também que coloca Jesus se encontrando com João Batista, seu primo, que também acabou fugindo dessa ameaça de morte, contemporâneo de Jesus, né? Seu primo tem a mesma idade de Jesus praticamente, e que também fugiu e se encontrou com ele lá no Egito. Aliás, tem uma obra linda, As Virgens das Rochas, Leonardo da Vinci, que desenha a cena das duas mães, né, acompanhando seus filhos, Jesus e João Batista, lá no Egito. Mas enfim, essas são todas lendas, narrativas, poesias, verdadeiro tesouro que temos e que são informações numerosas porque é uma cena instigante, é uma narrativa que nos preenche de muitas curiosidades, né? Nos enche de muitas curiosidades, porque é bonito ver o cuidado de Maria e de José com seu filho e de empreender uma viagem dessa, né? Enfim, essa imagem aí é a famosa imagem desse momento de descanso da família. Ainda não chegaram no Egito, né? E tem ali a visita de um anjo tocando violino, né? Esta é a cena de Leonardo da Vinci, Jesus e João Batista com suas mães lá no Egito. Bom, vou começar então o que nós podemos de fato muito objetivamente assim, tentando extrair do texto o que ele de fato nos oferece. Tudo isso que eu acabei de dizer, dessas lendas e tal, nada disso vem do texto bíblico, nada disso o texto nos oferece. Isso tudo foi compilado, colecionado por diversas tradições, né, como eu disse, e que são conservados como poesia, como tradição, como lenda, como narrativas que enchem o coração de emoção e de alegria, né? Mas que não devem ser lidos como fatos históricos, mesmo porque ler essas narrativas de forma histórica seria quebrá-las, né? Seria manchá-las. Elas não foram escritas para isso, foram escritas para nos alegrar, nos dar emoção, como numa verdadeira poesia. Agora, do texto bíblico nós podemos depreender coisas tão emocionantes quanto já o fato, né, de ser o Egito o destino dessa família diz muito quando nós nos lembramos quem eram Maria, José, quem era Jesus, sua família, seu povo. Eram palestinos daquele tempo, eram judeus, e que tinham no Egito tanta memória de tanta coisa que aconteceu. E é interessante nesse momento de ameaça que eles sofrem, Herodes ameaça matar todos os meninos porque ele não sabe quem é o anunciado Messias que haveria de chegar. Então, na dúvida, mata-se todos. Mas o que eles vivem, o povo de Israel já viveu tantas vezes. E é interessante que o Egito é um lugar teológico antes de ser um lugar geográfico, na memória, no coração
do povo de Israel, e que os faz lembrar de muitas coisas difíceis, amargas, dolorosas, mas também que faz renascer no coração esperança de terra nova, de vida nova. Agora, nos detenhamos um instante apenas para compreender o que é que estava acontecendo. Herodes quer matar todos os meninos nascidos naqueles anos, porque ele tem dúvida de quem é o Messias. Matando todos, ele se livra desse fantasma. Por que ele toma essa decisão tão radical, se é que é uma decisão histórica? Não temos confirmação disso, mas não temos dúvida de que ele seria capaz. Temos confirmação histórica de outros crimes que esse Herodes não é aquele que matou João Batista. Este Herodes é o pai dele. Este é Herodes o Grande. Aquele que matou João Batista é Herodes Antipas, né? Nós temos informações sobre esse Herodes o Grande, de fato, que ele era muito violento, né? E cometia atrocidades mesmo. Então, não que seja impossível ele ter feito mais essa terrível atrocidade. Mas mais importante do que confirmar isso historicamente é o que significa isso para nós, 2000 anos depois. O medo, a ignorância, a inveja, o apego ao poder que tomam conta de Herodes produzem nele o que sempre produzem em nós, nos homens e nas sociedades movidas pelo medo, pela ignorância, pela inveja, pelo apego ao poder. Produz violência, perseguição aos outros, querer eliminar quem é contra mim, produz tortura, produz desejo de calar e silenciar os outros. De fato, a história nos mostra que os governantes que se preocupam com outras coisas e não com a vida, como Herodes, preocupado com seu trono, com sua religião, não se preocupa com o que está diante dos olhos dele, a vida, e uma vida tão brilhante, gritante como a vida de um bebê. Mas isso não é tão estranho assim, isso já aconteceu tantas vezes e vive se repetindo em maior ou menor grau, né? Hoje também. Então, Herodes o Grande, mais do que um fato histórico, é uma mensagem, um alerta profético do que nós somos capazes de fazer. E é interessante as bandeiras que Herodes levanta, né, que ele representa naquele tempo, e que volta e meia nos visitam de forma a situações se parecerem tanto, né? As bandeiras dele são a religião, mas é mentira, a família, mas é hipócrita que só, mentira, e a subserviência ao império, o amor ao império romano, mentira, tudo mentira, mas são bandeiras que ele fala e fala forte nos seus atos e na sua visão de mundo. Hoje isso também acontece tantas vezes no mundo afora. Religião, família, conchavos, poder, usados para produzir sofrimento, para garantir interesses escusos de uma suposta maioria, mesmo que essa minoria sofra. Disse até, se ela sofrer, que se adeque, se não se adequar, desapareça. Isso tem sido dito hoje, na nossa década, no nosso país. Tem sido uma visão de mundo, inclusive, predominante, muito parecida com a de Herodes e de tantos outros déspotas violentos. Enfim, o contexto que Maria e José estão inseridos é esse e não outro.
Eles representam, como eu dizia, toda uma história que está por trás deles, né? De Israel, seu povo, e que tem no Egito uma memória muitíssimo importante, tanto de sofrimento, de opressão, quando foram escravos no Egito, né? E eles foram parar lá migrantes, fugindo da seca, da fome, né? E chegando lá não encontraram o que buscavam, suas expectativas foram frustradas pela opressão do Império do Egito. Isso ficou gravado no coração e na memória do povo. Mas também ficou gravada toda a experiência de libertação. Moisés, grande símbolo, sinal, personagem, líder desse processo, também ficou gravado na memória, no coração do povo. Superação dessa situação de violência. É interessante que Moisés é um personagem misto, porque ele é um pouco Egito, um pouco judeu e muito Egito, e as coisas mais ou menos ao mesmo tempo, e ele tem uma crise e precisa escolher quem ele é, e ele escolhe. É um processo muito interessante que Israel, o povo de Jesus, passa por várias vezes na sua história, e que nós também. Qual é a nossa escolha? De que lado estamos? Quando José e Maria decidem migrar, eles fazem uma escolha. É uma escolha religiosa, humana, política, espiritual. Nós também precisamos, vez ou outra, fazer uma escolha radical assim, né? Pagar as consequências, muitas vezes, sofrer as consequências, muitas vezes. Por isso é que essa cena aproxima muito Jesus de Moisés. Aquelas pirâmides lá no fundo aproximam muito Jesus de Moisés. Especialmente quando nós lembramos que no texto Jesus se parece muito também na narrativa, né, com José. Também Moisés recebeu de Deus esse convite: olha, agora você pode ir lá, porque Moisés, vocês se lembram, depois daqueles eventos tão críticos, quando ele se descobre judeu, estando dentro da corte do faraó, ele se descobre judeu, e ele entra numa crise enorme de identidade, e acontece tudo aquilo, e ele é acusado de um crime, de ter matado um soldado egípcio, e etc., e vai embora para Madian. Lá, passado um tempo, ele tem um reencontro com o Senhor, e o Senhor diz para ele: você pode voltar agora para o Egito para libertar o meu povo. As pessoas que te perseguiam já estão mortas. Isso se parece muito com a narrativa de hoje, né? Do que José ouve do Senhor. Jesus se aproxima, portanto, de Moisés. Como ele é levado e trazido, ele está num contexto de escolha, de decisão, ainda com seus pais, né? Mas já inserido nesse contexto, vive uma situação de ameaça, de drama, de sofrimento, e também o anúncio de liberdade, né? O Nazareno. Agora, muito diferente, porque Moisés, outra aproximação interessante, Moisés, ele lidera o povo, e o povo, guiado pelo Senhor, alcança a liberdade e ruma para o horizonte da sua esperança, a terra prometida, e atravessa o deserto na construção de um novo momento da sua história. E eles buscam e encontram, e depois farão memória disso, seus descendentes, o valor da terra, da descendência, da lei, do trono, do rei, depois do templo, e vão construindo o que seria uma linda esperança, vão delineando, colocando muitos recortes institucionais no que era pura esperança, carisma, sonho, projeto. E Jesus,
que volta, como Moisés volta, por outras razões, e na mão contrária da história, oferece tudo tão diferente e tão mais parecido com o sonho e a esperança original. Ao invés da lei, ele oferece a liberdade. Ao invés do templo, ele oferece a vida, o encontro entre as pessoas. Ao invés da moral, dos códigos, das listas, é o amor, que é o mais importante. Agora não é mais a corte, nem os juízes, nem os reis, são os pequenos. É na Galiléia, na terra dos profetas, é em Nazaré, é com Maria e José. Era uma situação tão excludente, especialmente na Palestina no tempo de Jesus. Por isso essa cena nos coloca diante de uma vida que é extremamente concreta e por isso muito parecida com a vida que nós queremos defender. Deixa eu mostrar para vocês também, por curiosidade, o que teria sido essa viagem, né, rumo ao Egito. Aqui está Belém, ainda está lá no mesmo lugar. Né? Supomos uma viagem que vá próximo da água sempre, isso aqui é tudo deserto, né? Então supomos uma viagem assim mais longa, 700 quilômetros, né? Bastante longe, 146 horas. 146 horas dá quanto, hein? 6 dias, 6 para 7 dias. Isso hoje, né? Isso hoje, o Google me mostrando aí hoje, se eu fizesse uma viagem a pé, né? Mas isso sem parar, né? Enfim, mas o que eu queria mostrar com esse mapa é a distância, que é muito mais teológica e que nos coloca muito mais num caminho simbólico do que geográfico. Né? Não faz muito sentido fugir para o Egito. Faria sentido fugir para tantos lugares aqui, né? Fora da tela, ou então para o norte. Né? Não faria muito sentido fugir para o Egito, dada a distância e todos os contextos aqui envolvidos. Por isso, é um caminho tão conhecido de Israel, de libertação. Esse é o caminho de Jesus, né? De libertação. O texto também faz menção que ele sai, voltando, né, do Egito, ele sai de Belém e vai para Nazaré, que é o seu lugar. Belém está aqui do ladinho de Jerusalém, no sul da Palestina, na região chamada Judéia, e aqui em cima está a Galiléia, aqui no meio do caminho está a Samaria. Né? Esse deslocamento também não é geográfico somente, é teológico. Esta terra é uma terra de muita importância para os profetas, e essa terra tão vinculada ao templo, à norma, à lei, aos códigos. Essa viagem, portanto, nos coloca diante da defesa da vida, e normalmente nós pensamos hoje nesse caminho, nessas estradas muito mais teológicas do que geográficas, né? De valorizarmos a vida humana no colo de Maria durante todo esse tempo na viagem, no colo de José para ser protegida. Hoje também nós, discípulos desse libertador, novo Moisés, nós também temos essa missão de colocar no colo a vida para protegê-la. Um dos gritos mais fortes em defesa da vida é contra o aborto. Não devemos nunca diminuir a luta, a força, devemos resistir com todas as nossas forças em defesa da vida e gritar sempre contra o aborto. Ter no colo todos os seres humanos. Mas é importante também nos lembrarmos de outras tantas ameaças da vida. A pena de morte. O aborto é pena de morte, mas há outras penas de morte espalhadas pelo mundo. Hoje é um assunto que está de volta ao nosso país. Há inclusive cristãos vergonhosamente defendendo a pena de morte. São contra o aborto.
mas são a favor da pena de morte. E apregou, inclusive, que bandido bom é bandido morto mesmo. Defender a vida não pode ser com hipocrisia. Esta vida é igual a toda a vida humana. Há outras formas. As armas, a violência, a vingança também é ameaça à vida. Se eu sou contra o aborto e vejo gente com toda a força, e que bom que tem tanta força contrária ao aborto, deve ter a mesma força contra a violência, que mata também vidas. A injustiça, a desigualdade social, a opressão econômica, hoje desmascarada e desvendada pela situação da pandemia em que estamos inseridos, também é ameaça à vida. Precisamos também providenciar uma saída imediata de onde estamos e viajarmos para um novo Egito e promovermos um novo regresso, uma nova terra de libertação e de transformação. Defender a vida, portanto, meus irmãos, é uma opção urgente e que não deve jamais ser abandonada por nós. Temos aí o exemplo da família de Nazaré, da família de Belém, da família do Egito. É a família que está sempre no caminho. Essa é a escolha de Jesus, na estrada. Nunca está parado. Nós também não podemos. Hoje estamos isolados nessa pandemia, mas podemos e devemos providenciar um caminho interior de libertação e de transformação para mudar completamente o mundo que vínhamos construindo. E que se parece muito com as situações de morte e de ameaça mesmo à vida. Para transformarmos, como Jesus nos fez missionários, de portadores da vida, e nós legionários, um exército que anuncia, porta e carrega mesmo uma vida, através da paz, da oração, da inspiração em Maria. Desejo a todos um lindo caminho nesse seminário, com as reflexões que serão feitas. Que este pequeno vídeo de hoje inicie um lindo caminho trilhado por todos vocês, para que a nossa fé seja renovada de fato a partir desse ponto inicial, defesa da vida, de toda a vida, de qualquer ameaça. Jamais sejamos seletivos. Quando formos seletivos, é porque nos parecemos mais com Herodes do que com Jesus. Que a bênção e a proteção de Deus alcance você, sua família, lhe traga paz e serenidade. Fique com Deus. Salve Maria. Dá-nos, Virgem, a fé mais profunda, como a rocha plantada no mar, que a todos coragem infunda, quando a vida vitórias regar. É a Virgem, a Mãe Legionária, é Maria, Rainha do céu, que nos faz ser a luz missionária, para o mundo levar até Deus. Que nos faz ser a luz missionária, para o mundo levar até Deus. Dai-nos a fé que nos faça luz
região seja um vínculo, a chama brilhante